Olá, segundo ano, mais uma vez aqui. E aí, tudo bom com vocês? Nós vamos aqui sair um pouco do livro, certo? Por conta de esse assunto, nós temos que abordar a Revolução Industrial. E eu preferi fazer aqui com esses slides que eu tenho aqui, para a gente debater sobre esse assunto, certo? Até porque é muito importante, né, na história esse fato da Revolução Industrial. Então, nós precisamos, né, entender mais detalhadamente. Até porque, geralmente, futuramente será cobrado no Enem, então, provavelmente, e isso é muito importante vocês saberem, certo? Então, vamos lá. Bem, a Revolução Industrial, ela tem suas características, né? Na produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. Bom, ela ocorreu na metade do século XVIII, iniciou-se, né, na metade do século XVIII, na Inglaterra. Então, o objetivo principal era produzir mercadorias, né, gerar lucro para vamos dizer assim, os donos de fábricas, as pessoas, os industriais, né, e exportando essas mercadorias para o mundo todo. Esse era um dos objetivos, não, se não o principal, que iniciou a Revolução Industrial. Era produzir em larga escala, certo? A especialização das tarefas. Cada operário faz uma única tarefa para facilitar e tornar rápido o processo, né? Ao invés de ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele faz apenas uma para ser mais rápido. Uso intensivo de máquinas, mecanização da indústria, né? Quando passou a usarem máquinas, isso, como eu falei para vocês, em metade lá do século XVIII, certo? Ou seja, o trabalho manual foi substituído pelo trabalho maquinário, ou seja, das máquinas exercendo a força de criação, né, de transformação da matéria-prima em produto acabado. Então, isso foi por isso que se chamou-se de revolução, foi uma grande revolução na indústria. Aí tem a relação social burguesia e proletariado, né? A burguesia são os donos dos meios de produção, são os empresários, vamos dizer assim, né? E os proletariados são os operários, certo? Então começou a surgir essa relação entre dono da fábrica e o trabalhador, certo? Sistema econômico capitalista industrial, a indústria começou a tomar conta, né, do capital, né? Tudo girava em torno das indústrias, lucro. Então a indústria começou a ter um papel central no meio econômico, né, social. Nós tínhamos também a construção de estrada de ferro, locomotiva, vagões, né, navios e máquinas industriais. Então isso foi uma das características, essas são algumas das características dessa chamada revolução industrial, certo? Nós temos aqui as etapas, né? A primeira etapa, né, que era a etapa de artesanal, quando o artesão tinha um domínio de toda a produção, né, a matéria-prima até o produto final, ou seja, uma única pessoa fazia todas as etapas de produção de um produto, certo? Ou seja, ela, por exemplo, fosse fazer um chinelo, né? Ela tirava o couro, pegava o couro, cortava, fazia até a finalização desse chinelo era só uma pessoa que fazia. O que que acontecia com isso? Demorava muito tempo a se ter um produto. Então, com a inserção das máquinas, houve essa dinamização e também essa aceleração vamos dizer assim, de produção dos produtos em si, né? E aí nós temos, então a primeira fase é artesanal, né? A segunda fase é a manufatureira. O que é essa manufatureira, né? Os artesãos se reúnem em oficinas, né, que havia uma divisão de trabalho, porém os instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. Aqui já estava passando como se fosse uma transição, né, do processo artesanal para o mecanizado, mas aqui ainda a força humana era que dominava a produção e o tempo de produção desses produtos, certo? Então a próxima etapa é essa, a mecanizada, né? O uso da máquina a vapor, né, que é a primeira máquina
que foi inserida nas indústrias foi a máquina a vapor, através da queima do carvão, né, do carvão mineral, possibilitou-se a movimentação, né, dessas máquinas e, consequentemente, fazer com que ela produzissem, as fábricas produzissem mais, né? Então, tá aqui, ó, uso de máquinas a vapor, né, impondo um ritmo de trabalho ao operário, especialização da produção, ou seja, tornou-se mais específico cada tarefa que o funcionário desempenha. Então, tá aqui, são 3 fases: a artesanal, manufatureira e a mecanizada, né? A mecanizada que marca o início da Revolução Industrial. Tá aqui uma charge aqui, né, essa cena aqui de um filme, né, do Charlie Chaplin aqui, que é Tempos Modernos. Quem puder assistir esse filme é muito interessante. É uma crítica social às máquinas na época, né? O início foi em 1698, Newcomen inventou a máquina para drenar a água e acumular nas minas de carvão. Patenteado em 1705 por James Watt. Foi a primeira máquina movida a vapor, mas o TA a vapor, né, marca o início da Revolução Industrial em 1769. Então, inicia-se nesse século, né, século XVIII, um dos séculos mais revolucionários da história humana. Tanto também na indústria, como nós podemos ver aqui, né? Aí nós temos o pioneirismo inglês, porque surgiu na Inglaterra, né? O acúmulo de capitais, na questão das grandes navegações, passou-se a acumular muitos capitais, né? A Inglaterra, né? Com vários anos de navegações, eles lucraram muito com isso, né? Lei de cercamento e também, vamos dizer assim, fazia com que as terras, né, as terras inglesas fossem arrendadas, né, e divididas, geralmente ficando com as pessoas mais poderosas, justamente, por exemplo, né, para a questão do algodão, né? Muitas terras foram destinadas à produção do algodão, que era justamente para fazer os tecidos e ser produzido nesses teares, né? Para quem não sabe, um tear, ele é uma máquina de fiar, né? Ou seja, de fazer tecidos, certo? Então a Inglaterra ela era uma das maiores produtoras de tecidos finos, né? Então decidiu-se que ia exportar para o mundo todo. Só com a inserção de máquinas era possível acelerar o processo. E está aqui outra lei de cercamento, né? É a questão das terras para a plantação de algodão. Disponibilidade de mão de obra, muita, porque esse lei de cercamento aqui possibilitou a saída do homem do campo para as cidades. Então, se ele saiu do campo para as cidades, ele foi trabalhar nas fábricas, em Londres, por exemplo, ou em outras cidades inglesas, né? Jazidas de minério, a Inglaterra ela tinha ainda a questão de ter muitas jazidas de minério de ferro e também principalmente o carvão mineral, né? Que possibilitou esse combustível para a movimentação dessas máquinas a vapor. Supremacia naval, né? Eles sempre tiveram grandes frotas, ou seja, para exportar esses produtos era mais fácil por causa da sua grande frota de navios, era a maior da Europa. Então isso foi vamos dizer assim, uma forma a mais de desenvolver esse mercado consumidor, né? E desenvolvimento tecnológico também, que investiram, né? Investiram em tecnologia. Aí nós temos aqui as fases da Revolução Industrial, né? 1760 a 1860, a primeira fase chamada. Limitada basicamente à Inglaterra, como foi a pioneira, ou seja, a primeira indústria têxtil, ou seja, de tecidos. Tanto é que o TA mecânico que marca, né? Vamos dizer assim, praticamente o início da Revolução Industrial. Aperfeiçoamento da máquina a vapor, né? Claro, depois que surgiu a primeira, é só aperfeiçoar, né? Utilização do carvão, certo? Do carvão e do ferro. Então, nós temos aqui, carvão e ferro aqui.
Por que eu grifei bem aqui, né? Tentei grifar aqui. Porque, geralmente, nós temos, no que vai estudar, a gente utiliza a questão, por exemplo, quais as fontes de energia que movimentaram a primeira fase da Revolução Industrial, né? Porque a energia é muito importante, sempre foi e sempre será, né? Então, a primeira fase da Revolução Industrial ela é movimentada principalmente pelo ferro, quer dizer, principalmente pelo carvão mineral. Não é o carvão de madeira, não, é o mineral, certo? Então, o ferro também vai aparecer, mas de forma secundária. O principal fonte de energia da Revolução Industrial é justamente o carvão, né? Carvão mineral, a primeira fase. Aí nós temos também a segunda fase, ó, 1860 a 1900, ou seja, a primeira fase vai de século XVIII, né, a metade do século XIX, e a segunda fase vai da metade do século XIX ao início aqui do XX, certo? Ó, espalhou-se pela Europa, América e Ásia. Quando fala Europa, né, só é a Alemanha, França e Itália também, né, alguns países assim. América só os Estados Unidos, no caso. E a Ásia só o Japão. Depois que se espalhou para outros países, mas os primeiros foram esses, certo? Então, o que teve de interessante aqui nessa fase? Inovações tecnológicas, certo? E nós temos aqui o quê? Ó, o petróleo. Inovações tecnológicas tiveram aos montes e também as principais fontes de energia de movimentação da segunda fase da Revolução Industrial foram a eletricidade e o petróleo. O petróleo aqui ainda hoje ele aparece como uma das primeiras mais importantes fontes de energia do planeta. Tanto aqui, certo? Aí tem o desenvolvimento da telecomunicação, a questão do telégrafo, do telefone com fio, né? Já começou a se desenvolver. E a terceira revolução, que é de meados do século XX, ou seja, 1970, quando se cria 1950, né? Está falando de meados, mas marcado pela invenção do computador pessoal, né? Que vai ser criado na década de 70, um microcomputador, né? Antigamente os computadores eram grandes, e aí isso marca, a invenção desse computador marca uma era, né? A era tecnológica, como diz aqui, ó. Se traduz pelo impacto de tecnologia microcomputadores, que é o computador individual, microeletrônica também, robótica, engenharia genética, e aí vai até chegar aos dias de hoje. Então a indústria ela tem essas fases, né? Cada fase marcada por, vamos dizer assim, um tipo de energia, né? Aqui no terceira fase, né, você vai ter, além dessas todas outras ainda, vai ter a inserção de energias alternativas, como por exemplo, como nós estudamos nas aulas passadas, né, a energia solar, né, a energia eólica, que é uma tendência para o futuro, né, elas reinarem mais do que essas outras aqui. Por exemplo, o petróleo e o carvão, que são fontes de energia consideradas poluentes, né? Então, a tendência é que ela seja substituída por outras mais eficientes e mais limpas, chamadas, certo? Então, vamos passar aqui. Aí nós temos os impactos do avanço, né? Esse aqui a gente está se referindo à primeira fase, trabalho infantil, isso acontecia muito, jornada de trabalhos altos e também o trabalho feminino, porque o salário era muito pouco, né, muito baixo nas fábricas, então o trabalhador teria que colocar a família toda para ter um sustento melhor. Então isso acontecia principalmente na primeira fase lá na Inglaterra. Depois começou a surgir os sindicatos de trabalhadores, proteção, leis que tinha que trabalhar em lugares bons, questão das férias. Mas no início, né, da indústria,
era trabalho precário, criança poderia trabalhar, mulheres, era mais de 12 horas de jornadas diárias, né? Então não tinha uma regulamentação, né? Hoje em dia não, tem a regulamentação, você tem direito a férias e tudo mais, né? Tudo tem direito. Aí tem as lutas de classe, começou a surgir, como eu falei para vocês, entre o proletariado, né? E também a burguesia. A burguesia era os donos dos meios de produção, que eram os empresários, vamos dizer assim, hoje, né? E o proletariado são os operários, os trabalhadores. Então ficava essa luta de classe. Um querendo melhores condições, melhores salários, e o outro querendo se aproveitar, né? Quanto mais ele trabalhar por menos, né, melhor para o empresário, que ele vai lucrar mais, né? Aí tem a questão do ludismo, que surgiu um movimento, acho que lá no início do século XIX, né? Já no século XIX, que era esse movimento, ele era uma aversão às máquinas, porque os operários diziam que as máquinas iriam tomar o emprego deles, né? Então, daqueles quebrando as máquinas, então começou a surgir muitos boicotes na Inglaterra, quebrando as máquinas, os operários quebravam as máquinas, com medo que no futuro eles perdessem emprego. Mas hoje nós sabemos que existem muitas outras profissões. Só que naquela época não existia muitas variedades de profissões, né? Então eles se viam reféns dessas máquinas e para eles poderiam perder o emprego a qualquer momento. Então, assim eles poderiam ficar desempregados. Então, esse movimento chamado ludismo, que é a versão, a questão das máquinas, certo? Novas concepções, aqui é a questão do liberalismo econômico, a teoria capitalista. Aí vocês vão ver aqui os teóricos, né? O Adam Smith, A Riqueza das Nações, Thomas Malthus, Ensaio sobre os princípios da população, né? O David Ricardo, Princípio da Economia Política. Então, esses aqui são os teóricos que confirmavam a questão do capital, né? Eles apoiavam, e aí a classe, né, via essas obras como algo a ser seguido, alguns, né? No caso, principalmente os capitalistas, que eram o dono das fábricas. Mas surgiu também a questão né? Contra o capital, que são os chamados socialismo utópico, né? Aí tem aqui os teóricos, Saint-Simon, né? Owen e Fourier, correntes políticas que criticavam a exploração dos trabalhadores e a justiça social, a questão do socialismo, né? Isso aqui, esse movimento foi fortíssimo na Rússia, já no século XX. Esse é um assunto, né, para outra aula. Depois a gente pode estudar sobre isso. Então, nós temos aqui, para finalizar, uma nova divisão internacional do trabalho, né? Um mundo globalizado, nós temos países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e industrializados, né? Então, nós temos aí bens industrializados de maior valor agregado, né? Que apresentam componentes de alta tecnologia, enquanto os países mais pobres, né, subdesenvolvidos, matérias-primas agropecuárias e da atividade extrativa, mineral, vegetal e animal. Então, o Brasil se enquadra aqui nesse lado, ó, os países pobres, né? Países subdesenvolvidos e industrializados, que é o nosso caso, né? Aqui é tecnologia, aqui serviços mais sofisticados, e aqui é mais a questão agrária. O Brasil exporta muito grãos de carne, bovina, suína, né? De aves, né? Então, hoje em dia existe essa divisão. Os países ricos, eles exportam tecnologia, produtos tecnológicos, e os países mais pobres exportam produtos agrários, a questão dos alimentos, certo? Então tem basicamente essa divisão, chamada de divisão internacional de trabalho. Então basicamente era isso, né? Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu vou passar umas atividades do livro, certo? Eu peguei o livro e fiz umas questões, são uns 4 questões. Viu? E vocês façam, muito importante isso daí, certo, gente? E talvez na próxima, se não na outra, mas a gente vai ter uma provinha, né? Fazer uma avaliação com vocês, beleza? Então, era isso.